Rafa Silva vai fazer no domingo o último jogo no Estádio da Luz como jogador do Benfica, num dia em que surgem rumores de que o Benfica está de olho num jovem central do Campeonato Nacional, mas também começa a haver cada vez mais conversas sobre uma possível saída de David Neres. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica. O embate entre Benfica e Aroca, marcado para este domingo, vai ser o último jogo de Rafa Silva no Estádio da Luz como jogador do Benfica. O avançado português está em final de contato com os encarnados, não havendo quaisquer hipóteses de uma renovação. Perante esta situação, muitos têm sido os clubes associados ao internacional português. Há alguns de Itália e Turquia, mas há também vários interessados no mercado saudita. O Al Sadd está disposto a oferecer um contrato de 7,5 milhões de euros por época, assim como um prémio de assinatura a rondar os 10 milhões de euros. O Al Shabab e o Al Ettifaq também estão interessados. O Benfica ainda tentou uma renovação, mas não foi possível chegar a um acordo entre o jogador e clube. O jogador de 30 anos foi fundamental nesta época, onde fez 51 partidas para o Benfica, conseguindo 20 golos e 14 assistências, os melhores números da carreira de Rafa Silva. Com 325 jogos da águia ao peito, até ao momento é o 22º jogador com mais jogos na história do clube. Rafa deixa o Benfica após 8 temporadas, onde conquistou 3 campeonatos, uma Taça de Portugal e 2 supertaças. Em termos individuais, o número 27 dos encarnados tem até o momento 92 golos e 66 assistências. Rafa acabou por ficar eternizado no Estádio da Luz ao fazer parte do grupo de 20 jogadores que marcou presença no mural dos campeões. A saída de Rafa já era esperada e acaba por não surpreender. O antigo internacional português nunca foi um jogador consensual, teve fases de grande inspiração, onde marcou muitos gols e foi fundamental, mas também pautou em alguns momentos em que nada saía bem. Ainda assim, já é cada vez mais raro um jogador que fique por mais de 5 anos no mesmo clube, e são já 8 temporadas a representar o Benfica, não são 8 meses. A velocidade é a grande arma de Rafa, algo que tem tendência a deteriorar-se com a idade, portanto, além de um grande investimento, a continuidade no Benfica seria sempre um grande risco, pois não sabíamos que Rafa é que íamos ter nos próximos anos. O ponto negativo disto tudo acaba por ser esta saída a custo zero e a não permitir ao Benfica receber uma mais-valia com uma transferência, mas lá está. Ou se consegue manter o jogador por muitos anos no clube, ou se consegue uma boa venda. As duas coisas são muito difíceis de conseguir ao mesmo tempo. Foi um jogador importante em vários momentos e espero que os últimos minutos a representar o Benfica sejam de grande qualidade e ele se possa despedir do Estádio da Luz com uma grande exibição. Com António Silva muito cobiçado e com muitos rumores sobre uma possível saída de Morato, começam também a surgir centrais que o Benfica pode avançar em caso de uma eventual saída, e um deles é do Campeonato Português. O portal Tuttomercato assegura que o Benfica está de olho em Gabriel Pereira, central do Gil Vicente. O central de 24 anos tem feito uma temporada muito positiva nos gilistas, tendo agarrado a titularidade nesta temporada, conta com 32 jogos e 4 golos marcados. Para além do Benfica, Braga, Leicester, Lyon e Udinese também estão de olho no defesa brasileiro. Gabriel Pereira tem uma cláusula de 10 milhões de euros e o Gil Vicente apenas quer vender por esse valor. Mas caso o Benfica avance para esta contratação, vai tentar negociar e fazer uma proposta um pouco mais baixa, tentando deixar uma percentagem de passe para os gilistas ou colocar a inclusão de um jogador para trocar. Ainda assim, é importante reforçar uma coisa, é que só se houver saídas no centro da defesa é que o Benfica vai avançar para a contratação nesta zona do terreno. Um dos jogadores do Benfica que está a ser falado mais nas últimas horas é nem mais nem menos do que David Neres. Têm surgido muitos rumores sobre o seu futuro, com a possibilidade de uma saída no próximo mercado. O internacional brasileiro tem ganho a confiança de Roger Schmidt nos últimos meses, passando a constar com cada vez mais frequência no 11 inicial do Benfica, mas a sua permanência na Luz para a nova época não é um dado adquirido. Com 5 gols marcados e 10 assistências nesta época, num total de 35 jogos disputados pelo Benfica, Neres é um dos jogadores que poderá ser negociado pela direção das Águias, caso seja preciso fazer algum encaixe financeiro mais significativo. O extremo tem contrato com o Benfica até junho de 2027 e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros,
um montante que deixa o Benfica bem posicionado em qualquer negociação. Em janeiro o Zenit já tentou levar David Neres, mas Rui Costa manteve-se firme na decisão de manter o jogador contratado ao Shakhtar no verão de 2022. Neste momento também há alguns conjuntos ingleses interessados no internacional brasileiro, e com a saída de Rafa Silva e com toda esta indefinição sobre o futuro de Di Maria, parece-me um grande erro deixar sair David Neres. É um jogador fortíssimo no 1 para 1, tem um bom remate, uma boa velocidade, um extremo muito completo e precisa de ficar na próxima temporada, onde pode ganhar o maior protagonismo na equipa das Águias. O Neres ainda tem muito para dar no Benfica e é preciso segurá-lo para 24-25. Temos mais alguns desenvolvimentos sobre David Jurasek, o lateral checo não vai regressar à luz e o Benfica procura fazer uma venda com o jogador de 23 anos. No verão passado, a SAD Encarnada investiu 14 milhões de euros no canhoto, mas as fracas exibições que ele teve na primeira metade da época colocaram-no fora das contas de Roger Schmidt e o Jurasek acabou por ser emprestado ao Hoffenheim em janeiro. Os alemães ficaram com uma opção de compra de 10 milhões de euros, mas não vão exercer essa opção e, segundo a Gazzetta dello Sport, o Bolonha continua a segui-lo com bastante atenção. O jornal italiano relata que o emblema transalpino, que está muito bem colocado para se apurar para a Liga dos Campeões, já conversou com o empresário do lateral a fim de conhecer as condições para ele poder rumar à Série A. A Gazzetta dello Sport dá conta de que o Benfica pretende um valor a rondar os 10 milhões de euros por uma transferência em definitivo, ou caso Jurasek volte a ser emprestado, sê-lo-á com uma cláusula de compra obrigatória. As boas prestações na Taça Asiática Sub-23 podem levar ao Benfica a conseguir uma boa venda pelo guarda-redes Leo Kokubo, que deve estar de saída no final desta época. As boas prestações na competição já levaram a algumas sondagens embrionárias, mas ainda sem uma proposta oficial. O guardião de 23 anos está a atravessar um bom momento com a conquista da prova com o Japão e este é visto como o timing perfeito para conseguir um negócio mais inflacionado. A forte possibilidade de ser convocado para os Jogos Olímpicos pode também aumentar mais a sua cotação. Com um contrato até 2025 e sem espaço no Benfica, a saída parece ser o destino mais provável. Nesta época, Leo Kokubo conta com 16 partidas na segunda liga pela equipa B do Benfica. O Benfica é um dos interessados no ponta de lança sueco Alexandro Guita, do Malmo, nascido em 2006 e que está em final de contrato com este conjunto nórdico. Milan, Atlético Madrid e Werder Bremen também estão de olho neste jovem avançado que completou recentemente 18 anos. O jogador ainda não teve a sua estreia na equipa principal do Malmo por não ter renovado o contrato, mas já conta com alguns jogos pelos sub-17 suecos. O Benfica tem procurado reforçar as suas equipas mais jovens com alguns avançados estrangeiros. Na próxima temporada, as Águias deverão querer trazer um novo avançado para começar a apostar na sua equipa sub-23 e é nesse sentido que surge este Alexandro Guita. Já com várias equipas interessadas, vamos ver se o Benfica consegue a contratação deste jovem jogador. Temos baixa na estrutura do Benfica. Pedro Ferreira, Chief Scout das Águias, vai deixar os encarnados no final desta época e rumar aos ingleses no Nottingham Forest. O coordenador do departamento de prospecção das Águias vai trabalhar no conjunto inglês, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, ao serviço das Águias desde 2010. Pedro Ferreira, de 41 anos, começou como observador do Sub-19, passou a trabalhar com o plantel principal em 2019. O departamento de prospecção do Benfica tem sofrido uma remodelação gradual nos últimos tempos, uma vez que o olheiro Tomás Amaral saiu para ser diretor desportivo do Spartak Moscovo no final de 2023 e poucas semanas depois foi anunciado que Joaquim Pinto fazia o mesmo trajeto de ir para o Benfica para Moscovo. Vão haver alterações na equipa de hóquei patins. O Benfica vai mudar de treinador na próxima temporada e o escolhido será o espanhol Eduardo Castro, técnico do Barcelona, que vai substituir Nuno Rezende, que deve ir para o Oliveirense. O treinador espanhol de 57 anos está na 7ª época na equipa principal do Barcelona. Antes foi treinador adjunto durante 6 anos no Barça e esteve também no sub-20 do conjunto catalão durante 5 anos. Pela equipa espanhola conquistou 3 troféus europeus, uma Liga dos Campeões, uma taça intercontinental e uma taça continental. Além disso, conquistou 5 campeonatos espanhóis,
4 taças espanholas e 3 supertaças espanholas. Além de Eduardo Castro, vai haver outra mudança da Catalunha para Lisboa, com o internacional português João Rodrigues a regressar ao Benfica depois de 6 épocas na formação blaugrana. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Concordas com a saída de Rafa Silva ou nem por isso? E acreditas que faz sentido o Benfica estar à procura de contratar Gabriel Pereira do Gil Vicente? E o que é que tu achas sobre qual é que deve ser o futuro de David Neres? Ficar ou ser vendido? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag novidades do mercado do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.